Olá, pessoal, voltando para o terceiro bloco, só polêmica. Tudo que nós gostamos, polêmica. Polêmica, polêmica, polêmica. O povo gosta de polêmica e estamos aqui para dissertar sobre elas. Estamos no YouTube, estamos também no nosso Spotify. É isso. Vamos lá. Estamos aqui com o Charles, estamos aqui com o Thiago Saraiva e vamos começar com a primeira, que é a bomba que terminou o vídeo passado. A bomba da Juventus, né? Vamos lá, então. É o seguinte, pessoal. Vocês se lembram, vocês se lembram que nós vimos falando que a Juventus perdeu 15 pontos por conta de fraude fiscal em pagamentos ilícitos de jogadores e também de outras coisas. E isso teve um julgamento, a Juventus perdeu 15 pontos e nessa quarta-feira teria a volta, o recurso, teria. Só que o STJD italiano, vamos dizer assim, preferiu julgar numa outra data, o caso da Juventus. Julgar numa outra data e, consequentemente, a Juventus está, nesse momento, de volta com os 15 pontos dela, enquanto isso não for julgado. Ou seja, como é que fala? Aquele imbróglio danado, né? Aquela coisa que só um jurídico, só alguém do jurídico que sabe interpretar isso aí, porque, gente, o campeonato tá para terminar, praticamente. Aí eles vão e adiam o campeonato, adiam a decisão. Talvez essa decisão vá até para o próximo campeonato. Sabe-se lá quando é que vai jogar de novo. E para jogar de novo, tem que jogar antes do sorteio da próxima Champions. Porque senão interfere demais na próxima Champions. Então, muita coisa. O que você fala disso, Saraiva? Ô, Giovanni, já que você falou de juristas aí, a galera tem me cobrado aqui, vou mandar um abraço aí para o Marcos Vinícius, nosso querido jurista aqui também, ao Vinícius, hoje não presente também, ao doutor Ricardo, que sempre nos acompanham aí também, abraço a todos vocês. Giovanni, eu acho que adiar mais isso aí é adiar algo que é inadiável, porque essa decisão, ela interfere, como você já colocou muito bem mais uma vez, nos campeonatos, não só nesse ano pela sua classificação final, apesar que o Napoli já é, na minha opinião, o campeão do Praticamente futebol, campeão, né? só que influencia na próxima edição, por exemplo, da Champions League. Então, o que fazer? Por que se adiar? Por que já não dá essa decisão agora? E o time, porque tem questão, o futebol italiano voltando a essa ascensão no futebol europeu, o que acontece? No momento que você desclassifica um desses times por conta da presença da Juventus ali no meio, o que pode acontecer? Um time que teoricamente está fora não fazer um planejamento para a temporada seguinte. E isso influencia nas competições europeias, com certeza, e Bom, faz com que o futebol italiano perca. foi bom você falar aqui, vamos já mostrar aqui, agora a tabela atualizada, já com a Juventus de volta, com os 15 pontos dela. Ela pulou de sétimo para terceiro, 59 pontos, certo? Aí eu falei que aquele jogo Milan-Inter, da semifinal da Champions, ganhou uma importância imensa por conta disso. O Milan está fora dos quatro que vão para a Europa. Para a Europa não, para a Champions, nesse momento. E a Inter está fora até da Liga Europa, por enquanto. Ela está na Conference. Então, essa decisão de manter os 15 pontos da Juventus, assim, manter, entre aspas, né, que não foi julgado ainda, eles só adiaram o processo. Essa decisão de voltar com os 15 pontos da Juventus, isso aí interfere demais, até nessa Champions, nesse jogo Milan-Inter, entende? O peso Então, fica assim, bem maior, né, para as duas equipes nessa decisão. A além vantagem, disso, Giovanni, é que o jogo é só lá para o dia 9 ou 10 de maio, se eu não estiver enganado, e dá um tempinho aí
para termos mais algumas rodadas do futebol italiano, mais uma ou duas rodadas aí, para a gente ter talvez, quem sabe, duas vitórias dessas equipes aí, para dar um pouco mais de tranquilidade, talvez, mas ainda é pouco. Mas lembrando que a Inter também tem a Copa da Itália, né? A Inter está jogando contra a Juventus a Copa da Itália, pode garantir uma vaga pela Copa da Itália na Liga Europa, na Liga Europa. Mas, cara, se o Cremonese ganha a Copa da Itália ou o Fiorentina, aí embola tudo, porque aí nem a Inter vai para a Conference, sendo um time que foi quase finalista de Champions. E aí por conta de um jurídico que não consegue decidir uma coisa que está absolutamente clara, né? Ô Porque Giovanni, todos os é, é dirigentes da questão- Juventus saíram. muitas pessoas questionam o seguinte, né? Porque vai se perder pontos obtidos dentro de campo através de um tapetão. Só que a regra é clara, né? Já dizia Arnaldo César Coelho, a regra é clara, se tem a norma, ela tem que ser cumprida, né? A regra é clara. Nesse caso aí, não, né? O Arnaldo César Coelho fez o maior bordão da história, porque é o maior bordão que não faz sentido. A regra tá. Meu caro Charles, o que que você pode falar sobre esse imbróglio aí? Ah, véi, é isso aí, muito que vocês falaram aí, que isso aí tudo, a não decisão, a postergação dele, da decisão, causa insegurança jurídica em- muito grande em torno não só da Série A italiana, como da próxima liga. Imagina, da próxima Liga dos Campeões, imagina se se eles continuarem postergando isso. Exatamente. E outra coisa também, a Juventus está sendo investigada também por recorrência de pagamentos ilícitos e pode perder até 40 pontos num Nossa. novo caso desse. Então você imagina. Então até para a Juventus é um negócio assim, essa A insegurança Juventus jurídica é muito ruim. voltou para a Champions League e pode terminar rebaixada, na verdade. É. E para ela ficar de vez na Champions League, ela tem que ganhar a Liga Europa. Porque ganhando a É, Liga Europa, ela consegue a vaga na Champions. Aí beleza, é pela Europa, não é pelo Campeonato Italiano, mas pelo Campeonato Italiano, amigo, só se a justiça for muito favorável a La Vecchia Senhora. Muito é, bem. a Juventus nunca se ajuda, hein? Nunca se ajuda. Teve o caso Calciopoli lá em 2005, de compra de arbitragem, que a Juventus perdeu 2 títulos, caiu direto para a Série B, né? O Milan Sim. também perdeu pontos ali, mas perdeu menos. E agora, isso aí. Inconcebível, não dá para entender a cabeça de um dirigente, né? Um dirigente que faz isso. Muito bem. Acho que esse assunto está lapidado. Lembrando que a Juventus, se ela perder 40 pontos, ela vai direto para a zona de rebaixamento, sem dúvida. Entendi. E isso pode durar anos na justiça comum, né? Enfim. Vamos agora para um próximo assunto. Esse eu mesmo vou falar, antes da gente falar das demissões de Rogério Ceni, de Fernando Lázaro. Esse eu mesmo vou falar. É o seguinte: o Barcelona está sendo acusado de comprar arbitragem no Campeonato Espanhol. R$ 56 mil para árbitros em presuntos. Em presuntos. Gente, presunto. Presenteou o árbitro com presunto. E é o seguinte, para uma empresa de um ex-dirigente da comissão de arbitragem do futebol espanhol. E aí o que que acontece? Nosso Real Madrid entrou com a investigação em cima e com a acusação, dizendo que o Barcelona está sendo beneficiado pela arbitragem por conta disso. E aí o nosso dirigente do Barcelona disse que o Real Madrid não poderia reclamar, porque o Real Madrid, historicamente, sempre foi beneficiado pela arbitragem e que tinha uma ligação com o ditador espanhol Franco.
Está aqui o presidente do Barcelona atual, o Laporte, né? E o Florentino Pérez, manda-chuva lá do Real Madrid. E aí o Real Madrid respondeu num vídeo, que a gente não pode passar aqui, infelizmente, dizendo que o Barcelona é quem foi sempre influenciado porque um dos ministros do Franco comprou o Camp Nou, estádio do Barça. Gente, para que puxar um trem lá dos 1930 por aí, né? Aí, a fala que comprou 1965. Gente, é uma coisa muito absurda. Não é, Saraiva? Ô, Giovanni, isso aí é a questão. É, um tem que terminar sempre por cima do outro naquela discussão, né? Então, citar essa questão aí da possível compra de resultados com os presentes aí exagerados, exorbitantes aí para os árbitros do Campeonato Espanhol, né? Através da federação. E aí ressuscitaram a história antiga aí de uma ligação do clube madrilenho com um ditador, né, espanhol aí, o Franco, né? É, Mas essa questão aí a justiça tem que verificar e penalizar aí os responsáveis, seja os casos verídicos ou pelas fake news divulgadas, né? exatamente. Esse negócio de envolver ditador franco, ninguém nunca comprovou isso no Real Madrid. Ninguém nunca comprovou. O Real Madrid sempre foi acusado disso, do Franco ser madridista e tal, porque o Real Madrid, naquela época, era um time, já era um time forte, né? E agora tá de volta essa polêmica, e eu acho que é para tentar apagar essa polêmica aí de compra de arbitragem do Barcelona. Com certeza. Ô, Charles, o que que você fala disso? É isso aí mesmo, é o tradicional desvio de foco. Tá? Acontece alguma polêmica e tal no nome de alguém, e aí essa instituição vai lá, mas e aquilo? E aquilo lá que aconteceu há tantos anos atrás? E tal. E aí a outra parte vai lá e morde a isca, continua, vai dar a É, resposta e vai, ajuda a desviar o foco. vai dando fofoca, 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 e aí não vai dando em nada. Né? Acaba que não dá em nada. Ô, Acaba que não dá Giovanni, em nada. aproveitar aí também, só o gancho aí, porque hoje eu tô cheio dos abraços, viu? Mandar um abraço aí pro pessoal de União, o Hélio, a Gislaine, a Milene, o Rian, e lá para Honorópolis, que sempre nos acompanha também, a Tauana, o Thales, tá sempre aí nos acompanhando aí. E o Raul e a Patrícia lá em Iturama também, aquele abraço a vocês. Tá certo. Vamos agora para as polêmicas brasileiras. Polêmicas brasileiras é o seguinte, vamos seguir nessa linha aí de corrupção, tá? CPI de manipulação de jogos avança na Câmara após suspeitas sobre a Série A do Campeonato Brasileiro. É o seguinte, o Ministério Público de Goiás deflagrou essa Ô, semana um esquema de corrupção sobre compra de jogadores que foram aliciados para tomar cartão amarelo, para tomar cartão vermelho em jogos do Campeonato Brasileiro da Série A do ano passado. Principalmente aqueles jogos que não valem muita coisa na tabela, sabe? Tem Uhum. aí jogadores do Santos, do Cuiabá, assim, não estamos envolvendo o clube, estamos só Juventude. falando que são os jogadores desses clubes aí. Santos, Cuiabá, Avaí, tem 2 jogos do Palmeiras envolvidos nisso, mas o clube não tem nada a ver. O que tem a ver é a pessoa, o jogador, né? E o Ministério Público de Goiás, que já havia deflagrado um esquema desse na Série B do ano passado, em 2 jogos, agora tem aí um escândalo, né? Um escândalo aí de manipulação de resultados na Série A do Brasileiro. Lembrando, gente, que isso ocorre nas divisões inferiores dos estaduais muito. Uhum. Fantástico uma vez fez uma matéria sobre isso no Campeonato Carioca e vários dirigentes de clubes da quarta divisão do Campeonato Carioca, da terceira divisão do Campeonato Carioca, comprava jogador e aliciava jogadores justamente para ganhar no jogo do bicho. Agora não. Agora é para ganhar em casa de aposta, né? As casas de aposta têm nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso, vamos deixar claro.
O que tem a ver é a índole pessoal da pessoa. Ô Giovanni, o clube não pode ser responsabilizado em momento algum, instante algum, pelo caráter da pessoa, do indivíduo que tá ali, né, trabalhando, fazendo o seu serviço e jogando o seu futebol. Se o jogador ele corrompido, né, por conta de uma indenização, de uma verba indenizatória aí, ou vamos dizer assim, aquele cafezinho, né, famoso cafezinho, aí é questão de índole pessoal, como você colocou agora. Vamos deixar bem claro aí que clubes, isso não tem envolvimento com a questão do clube e nem questão com as casas de apostas, loterias, enfim, isso tem a ver com a pessoa que se torna corruptível, né? Absolutamente, absolutamente. Além disso, eu vi a lista de jogos, eram jogos assim já com o campeonato definido, praticamente. Então, esses jogos aí são factíveis demais a esse tipo de coisa, principalmente com a crescente jogatina, vamos dizer assim, com a crescente. Porque para os clubes, né, Giovanni, para os clubes e para os próprios atletas, assim, os atletas de boa índole, vamos assim dizer, o que que acontece? Já não tem mais o que se ganhar, o que se perder, né? Então, se o É, cara vai ganhar um trocado a mais para ser expulso, tomar um amarelo, fazer um gol contra, sei lá, alguma coisa nesse sentido, o cara se torna aí, talvez, apto a ser corruptível, né? no caso aqui é para tomar cartão, né? Para tomar Uhum. cartão, no caso aqui. Mas acontece isso aí também. Acontece, por exemplo, faz lá 2 escanteios pra gente, aí ganha uma coisinha a mais. Aí os caras estavam prometendo R$ 50.000 para eles. Cartão tomado. Se for cartão amarelo, 50 mil. Se for vermelho, 50 mil mais alguma coisa. Entende? Porque eu faço a minha fezinha aqui, eu também jogo, de vez em quando. Então, assim, tem lá as cotas. O escanteio, se o time conseguir 5 escanteios, paga 3,20 a aposta. Entende? A aposta você põe lá R$ 50 e você ganha R$ 50 vezes 3,20 dá R$ 170, um exemplo. Então, basicamente isso. Os caras botam alto para ganhar alto e ainda paga alto quem faz a infração. Eu acho que eu acho que se botar mais fundo nessa história, vai achar mais coisas. Ô Charles, e aí, o que você pode comentar sobre isso? Que é isso, né? É uma chance a mais de corromper pessoas, né? Quanto mais dinheiro corre, as coisas, quanto mais o tempo está passando, mais e mais dinheiro corre nas casas de aposta, e aí acabam surgindo essas questões assim de chega em reta final de campeonato, muitas vezes algum jogador não tem muita certeza se vai ter algum clube garantido para o próximo ano, Sim, alguma coisa assim, e aí surge uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil, aí muitas vezes eles decidem percorrer esse caminho. eu já Digamos acho que eu já acho que isso tem que ser regulamentado, é, né? sim, Porque corre dinheiro a rodo aí, sem sim, uma Então, licitação. ô Giovanni, isso aí não é nem questão da gente estar falando se é certo ou errado, né? Isso vai É, da índole de cada um, do pensamento de cada um. Eu acho que é um mercado paralelo hoje que existe. Então tem que se verificar aí o que que pode ser feito, né? uhum. justamente. Então, bom, esse caso aqui já está bem falado pela gente. No que for acontecendo, a gente mostra aqui de novo também. É o seguinte, Ô, vamos para Giovanni, as é só mostrar aí, demissões? é só questionar aí se você projetou a matéria aí, não saiu aqui na tela. Projetei, tá aqui. Para nós aqui está aparecendo o do Camp Nou lá ainda aí, da polêmica Barcelona. Ah, é? Então, Uhum. pera lá que vai, agora vai. Só para Hum. ilustrar a nossa fonte de informação, né, Giovanni? É Agora importante foi, ó. mostrar isso.
Matéria Agora foi. do UOL, competente jornalismo do UOL aí, né? É, competente. Desculpa aí alguém que viu, mas Não, é só, vai dar certo. só cobramos você, ilustre mestre, para que desse a fonte para que nossos espectadores pudessem fazer a leitura da matéria. Não, pois é, mas assim, não, enfim, vamos embora. Vamos embora para o próximo aqui, vamos para os técnicos. Muita polêmica, Giovanni, muita Curitiba polêmica. mandou embora Antônio Oliveira e contratou Antônio Carlos Zago. Antônio Carlos Zago, o novo treinador do Curitiba, segundo o blog da Nádia Mauad. Antônio Carlos Zago estava no Bolívar ano passado, tem um título só na carreira, que é o título da Série B com o Bragantino. Antônio Carlos Zago, para quem não sabe, foi zagueiro do Palmeiras, hein, Charles? Faz Sim, tempo, sim. hein? Opa, até um tempinho já, hein? Foi na década de 90, hein? Década de 90, começo de 2000. Aí Hum. estava na seleção brasileira também. Antônio Carlos Zago, que é cheio de polêmica. Ô, Giovanni, o Hum, Curitiba que tem que buscar recursos aí mesmo, né? Investindo agora na contratação do treinador e buscar novas peças para reforçar o seu elenco, né? Porque o time do Curitiba não teve bem no campeonato, nem regional, né? E se não se fortalecer, é forte candidato a parar na Série B novamente. justamente. O cara saiu depois de uma derrota do Flamengo no Maracanã, velho. Pô, peraí. O Curitiba ficou em quinto lugar no Campeonato Paranaense. Vamos lá. Aí teve um mês para treinar. Só agora que resolveu demitir o treinador, por quê? Essa é a questão. E outra, Perder já para o assinou com o Flamengo, Antônio Carlos teoricamente, Zago. não é tão anormal, né? Já assinou com o Antônio Carlos Zago. Então, pô, peraí. Sim. Cadê o planejamento? Né? Então, ou seja, provavelmente ele já estava assinado antes. Provavelmente. Só estava esperando uma questão aí. O meu caro Thiago Saraiva, parece que o Corinthians também ficou uns minutinhos sem treinador. Né? Fernando Lázaro Corinthians, deixou de ser o comandante corintiano aí, né, o Giovanni? Era Fernando Lázaro técnico. deixa o comando técnico do Corinthians, mas ele não é demitido do Corinthians, ele volta para a função Ele anterior não dele. é. O Fernando Lázaro, na verdade, né, Giovanni? Ele é membro efetivo da comissão aí, da direção das equipes do Corinthians de ambas as categorias, né? De diversas categorias. Então, é assim, ele assumiu interinamente e acabou depois sendo efetivado. Ele é desligado do cargo de treinador, mas volta para sua função anterior, né? Volta para a sua função anterior. Os auxiliares que estavam com ele são todos demitidos, o Luciano Dias e o Thiago Largue. E vem aí o professor Cuca. Peraí. Peraí que vai aparecer. Tá aí o professor Cuca no Twitter do Corinthians. Bem-vindo, professor Cuca, ao Corinthians. É o quarto time paulista que ele dirige. É um treinador, né, que conquistou tudo que tinha para conquistar nessa última passagem aí pelo Atlético Mineiro, né? O Atlético, depois de tanto tempo, voltar a brilhar na elite do futebol e ficou um tempo aí revisando seus conceitos e descansando um pouco de toda aquela pressão. E agora chega ao Corinthians, o Corinthians que, infelizmente, né, Giovanni, é um time tecnicamente fraco, na verdade, né? Porque se você for pensar, possui excelentes jogadores no seu cartel, mas o que que acontece? O Corinthians tem uma idade avançada, né? Então não consegue jogar vários jogos em alto nível e para competir. Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai precisar reestruturar o seu elenco. Sim, sem dúvida. E você, Charles, o que você acha do Cuca do Corinthians? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não vai dar certo. Já vou dizendo isso. Por quê? Aí, Porque o elenco do Corinthians não joga da forma que o Cuca joga. sim. Tem essa questão aí. Se o Cuca não conseguir ter um encaixe com esse elenco do Corinthians,
é rápido, é que lá para não terminar o ano, né? Mas o Cuca, ele continua fazendo o ciclo dele. O ciclo dele é aquilo lá, né? Assumir um time depois que o estadual acaba, Sim. ir até o final do ano, sair do time, Ai, ai, ai. depois o próximo, depois que os estaduais acabarem, pegar o próximo time grande que tiver sem técnico e assumir ele. Ele O Cuca, continua no ciclo dele. o Cuca é o mestre nisso aí, né? O Cuca é o mestre nisso aí. Ele não pega time estadual, acho que desde 2015, se eu não me engano. Aliás, ele pegou o São Paulo em 2020, 19, perdão, 19. Só que ele pegou já nas finais. Aí Uhum. jogar contra Palmeiras e Corinthians, até eu quero, né? É. Até eu quero. Só que é o seguinte, cara, com o Corinthians ontem derrotado, a batata assou pro Corinthians na Libertadores. Ficou difícil agora. E agora ele pega uma bala de canhão. Ele pega uma bala de canhão, porque o Corinthians, se o Corinthians sair da Libertadores, amigo, vai sobrar fumaça. É um grupo difícil, né, Giovanni? O Corinthians tem três equipes que brigam Uhum. pela classificação É, daqui a do pouco a gente vai grupo. falar disso. Uma derrota ontem é horrível, né? Porque jogando em casa a gente pensa em somar pontos, né? A gente vai falar depois disso. Mas ele pega uma bomba assim e tem que vir para buscar essa classificação na Libertadores. Tá certo. E compartilha da mesma ideia, Charles? Ah, sim, é. Imagino até por isso que a diretoria do Corinthians foi rápido em trazer um nome grande, né? Para que até porque qualquer coisa a culpa não vai ser deles. Assim, essa é a É. lógica no pensamento do dirigente, que Apagar, apagar fogo, né? é, que é Apagar isso, que incêndio. eles sabem que a bucha é grande, que o problema vai ser grande, mas é só assim, trouxemos, trouxemos um escudo enorme aqui para a gente, multicampeão, e é isso. Agora, Ele que o se vira. Saraiva, é o seguinte, Saraiva e Charles, rapidinho, é o seguinte, todo mundo sabe que o Fernando Lázaro não é técnico, Uhum, não é técnico, desde o começo. Teve eliminação para o Ituano, no dia 12 de março, certo? Foi jogar agora dia 5 com o Liverpool, ganhou. E agora, na quarta-feira, dia 12 agora, acho que foi dia 12. Não, foi não, né? Chegou 19. Pô, esperaram 37 dias para demitir o Lázaro. O É. Saraiva, esperaram 37 dias para demitir o Lázaro e contrataram o Cuca em 2 horas. Ah, isso não Eles existe, tinham que velho. ter acelerado esse processo de contratação, né? A diretoria apostou para ver até onde ia, né, Giovanni? Se tivesse vindo essa vitória ontem, por exemplo, contra o Argentino Júnior, eu duvido que a diretoria efetuasse essa contratação do Cuca agora. Pois é. uhum. Agora vamos passar para o outro lado de São Paulo. Nosso amigo Rogério Ceni. Eita, demorou demais. Rogério Ceni não segue no comando técnico do São Paulo. Para o lugar dele, o nosso amigo Dorival Júnior. Charles, era bola cantada que o Rogério ia cair, né? Sim. Era questão de tempo, desde a eliminação no Paulista, essa bola ficou pingando, 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 e nem o São Paulo não rendendo, não rendendo, aí bastou um, pra você ver, hein, mesmo o São Paulo conseguindo a vitória no final do jogo, isso aí nem conseguiu apagar o fogo, O assim, né? Puerto Cabejo também não ajudou em nada. Era líder do É, campeonato venezuelano, mas tanto faz. Já estava definida a queda do Rogério.
Muita gente estava fazendo hora extra lá. Eu É, só já estava esperando realizar. definida a queda do Rogério. E o nosso Saraiva, o que que você fala disso? O Giovanni. O São Paulo também vem, igual o Corinthians, com muitos tropeços, né? Eu acho que esse ano, dos grandes paulistas aí, só o Palmeiras para estar se salvando, o Santos bem abaixo das expectativas, o Corinthians também com uma série de problemas no seu elenco, Pode falar. né? A sua precisa também reestruturar o futebol. O São Paulo também está aparecendo, tá igual o Corinthians, né? Os jogadores em final de carreira estão voltando e tumultuando lá, né? Porque a média de idade sempre muito alta no São Paulo. É, também média de idade e também o problema do Rogério não é, eu tirei do compartilhamento porque meu computador é que está dando problema. É o seguinte, o problema do Rogério não é o treinamento em si, o problema do Rogério é pessoal, é a Hum, forma com que ele lida com as pessoas, entendeu? Porque ele é muito centrado, muito dedicado e tal. E quando um outro cara às vezes não é igual a ele, aí ele briga com a pessoa, entendeu? Então é o que falta pro Rogério, é melhorar o comportamento pessoal dele. uhum. Comportamento pessoal. Absolutamente isso. Bom, gente, eu tinha programado outras coisas aqui, mas meu computador começou a girar, entendeu? Então, vamos para o próximo bloco, então? Bora. Bora, bora. Pessoal, é o seguinte, estamos no YouTube, estamos também no Spotify, segue a gente lá. Programa 62 vai para o quarto bloco para falar de Libertadores e Sul-Americana. Libertadores e Sul-Americana. Tem um cara aqui que não vai gostar de falar de Libertadores, não, hein? Eu acho que não. Vamos ver. Até mais.